Dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontam que mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Quais são os problemas de quem não tem esse reconhecimento? Como fazer para obtê-lo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para participar do programa, nós vamos conversar com a juíza Maria Luísa de Andrade Rangel Pires, que é titular da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 20 anos e já passou por 5 comarcas: Alvinópolis, Águas Formosas, Mantena, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 7 anos. Doutora Maria Luísa, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer. Prazer é nosso. Teremos também no quadro de hoje o Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não teremos a participação de estudantes de faculdade de Direito hoje, especialmente aí. Bom, mas veja bem, o nosso assunto aqui é esse mutirão Direito a Ter Pai que acontece uma vez por ano. Como é que funciona isso, doutora Maria Luísa? Bom, esse mutirão, esse projeto é um mutirão da Defensoria Pública. Ele é feito uma vez ao ano. O primeiro mutirão que foi feito envolveu apenas a comarca de Belo Horizonte. No ano passado ele já envolveu mais comarcas e esse ano mais ainda, outras cidades vão se envolvendo nesse mutirão. Há uma mobilização entre os defensores públicos e aí eles escolhem um dia. Aqui, esse ano, esse mutirão vai ser no dia 7 de outubro. As inscrições já estão, inclusive, encerradas, e aí as pessoas cujos filhos ou adultos que não têm paternidade estabelecida, elas podem ir até a Defensoria Pública para resolver essa situação. É feito algum exame de DNA, por exemplo? Sim, a grande vantagem do mutirão é que é tudo feito no mesmo dia. Então, a pessoa já com a documentação, leva essa documentação até a Defensoria. Com a análise dessa documentação, estando tudo em ordem, o exame de DNA já é feito no mesmo momento, O Hermes Pardini. Gratuito. Tudo gratuito e com a parceria do Tribunal de Justiça, porque a Defensoria, o mutirão, a iniciativa do mutirão é dela, mas o Tribunal de Justiça é o parceiro principal, porque, inclusive, é o Tribunal de Justiça quem arca com todo esse projeto do DNA. As despesas enfim, todas. Toda a despesa é do Tribunal. Agora, doutora Maria Luísa, como a senhora diz, acontece nesse mês de outubro, e para quem perdeu a inscrição, não participou desse evento e vai perder essa oportunidade única, anual, ou existe outro meio? Pois é bom a gente esclarecer isso, O Tribunal de Justiça tem esse projeto permanente, O mutirão da Defensoria é uma vez por ano, mas o Tribunal de Justiça, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, tem o Centro de Reconhecimento de Paternidade, e a gente funciona lá permanentemente fazendo o mesmo trabalho. A diferença é que lá no CRP, a colheita do exame não é feita no mesmo momento, mas ela é feita no dia seguinte, 2 dias depois. O agendamento também é muito próximo, a solução é muito rápida, um trabalho muito humanizado, um trabalho muito bacana, em que as pessoas, da mesma forma, pessoas que não têm paternidade estabelecida, sejam crianças pequenas, sejam adultos, adolescentes, e também pessoas que não têm maternidade, porque, embora a gente pense que não, mas existem muitas pessoas que só têm o nome do pai na certidão de nascimento. Eram filhos que nasceram antes da Constituição, em que se a mãe fosse casada e o filho não fosse pai do marido dela, ela não tinha o direito de registrar aquele filho. O pai registrava só no nome dele. Então, muitas pessoas, hoje é muito comum a gente receber lá no CRP, também pessoas que vão até lá para legitimar a sua maternidade. Eu não tenho uma mãe, como é que você pode ter você não pode ter mãe? Agora, doutora Maria Luísa, a senhora falou sobre a questão de prazos aí. Como é que a pessoa pode participar? O que ela deve fazer? Que tipo de documento que ela tem que levar? E como é que é a situação de identificar e localizar o suposto pai, por exemplo? Pois é, vamos lá. A gente tem, e eu vou falar do CRP, porque da Defensoria Pública CRP já é o passou Centro de Reconhecimento de Paternidade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do TJ. No caso da Defensoria, como essa habilitação, e levar essa documentação, já foi feita, esse cadastro. Então, mas funciona da mesma forma para o CRP, para o Centro de Reconhecimento de Paternidade. Para nós lá, a gente tem a criança todas as mães que vão registrar uma criança no cartório, e esse registro é feito sem uma paternidade estabelecida. Se eu tive um filho, chegar no cartório, for fazer o registro e eu não tenho o nome de pai, automaticamente o cartório é obrigado a abrir um processinho, isso um processo eletrônico através do Projude. Então chega para mim lá no CRP
uma comunicação de que foi feito um registro sem uma paternidade estabelecida. Quando essa mãe registra essa criança, ela assina uma declaração no cartório informando ou que ela não sabe quem é o pai, ou que ela não quer declarar quem é o pai, ou quem é o suposto pai dessa criança. Às vezes ela só tem o nome, às vezes ela tem o nome e o endereço. Quanto mais completo esses dados vierem, mais rápido a gente vai chegar até esse suposto pai. Mas ainda que a família não queira, que a mãe não queira, é um direito da criança saber. Um direito da criança. História, Tanto que, ainda origem, né? que essa declaração do cartório chegue lá para nós, com a declaração da mãe de que não quer declarar ou que ela não sabe quem é a paternidade, insistentemente essa mãe recebe intimações do CRP, o Centro de Reconhecimento de Paternidade manda as cartas chamando essa mãe para ir até o CRP e lá é feito todo um trabalho de convencimento dessa mulher da importância que é esse filho ter um pai estabelecido, né, do direito que essa criança tem, não só no aspecto financeiro, no aspecto material, não, no aspecto emocional afetivo mesmo, também, afetivo. Né? E quando o CRP, lá dentro do Centro de Reconhecimento de Paternidade, a gente não consegue isso, ainda, esse processo ainda é enviado ao Ministério Público, que também faz a mesma tentativa de convencimento dessa mulher. A gente lida lá com muitas situações de que a mãe realmente não sabe quem é o pai. Ela teve 1, 2, 3, 4 relacionamentos. Só que lá a gente não tem qualquer tipo de preconceito com relação a isso. Não, a gente está lá para ajudar aquela criança. Então, nós não temos foco na mãe, não. O nosso foco é a criança. E aí a gente mostra para ela que se for necessário, e a gente faz isso com alguma frequência, nós vamos fazer 2, 3, 4, 5 exames de DNA. O que nos importa é encontrar o pai para aquela criança. Ok. Doutora Maria Luísa, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora falasse para a gente sobre essa dificuldade de localizar esse suposto pai e caso ele não queira se submeter a esse exame ou ainda quando esse suposto pai tem uma manifestação voluntária e espontânea de reconhecimento e como que funciona e também sobre os problemas que uma criança vive, cresce e vai se formar sem ter essa certidão, esse reconhecimento na certidão de nascimento. Certo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o mutirão Direito a Ter Pai e o reconhecimento da paternidade e os problemas que isso gera quando a criança não o tem. A nossa entrevistada é a juíza Maria Luísa de Andrade Rangel Pires, que é titular da Vara de Registros Públicos da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Luísa, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior, a respeito da dificuldade de identificar esse suposto pai. Situações várias, por exemplo, se esse pai já foi falecido ou se não o reconhece espontaneamente e não vai fazer esse exame, por exemplo, não quer submeter o exame de DNA. Sim. O que acontece? Quando a mãe só tem, às vezes, o nome do pai ou tem uma informação vaga, eu sei que ele mora em tal bairro, muitas vezes ela não tem um dado completo. Ela tendo pelo menos o nome completo, porque se ela tiver só o primeiro nome, às vezes ela tem o primeiro nome e o telefone, aí a gente consegue o contato, enfim. A gente precisa de algum dado para iniciar uma investigação. Se ela tiver o nome completo, muitas vezes pelo acesso a banco de dados que a gente dispõe, né, acessos de cadastro eleitoral, acessos de cadastro da Receita Federal, enfim, a gente consegue localizar o endereço, muitas vezes com sucesso. Bom, a gente conseguindo acesso a esse endereço, a gente manda a carta para o pai, para esse suposto pai, para eles irem a uma audiência inicial. Aí a mãe vai, o suposto pai vai. E nessa primeira audiência, às vezes acontece do suposto pai chegar na audiência e reconhecer espontaneamente essa criança. Pode haver esse reconhecimento espontâneo. E, na maioria das vezes, nessas situações em que não são eles quem procuram o CRP espontaneamente, quando é normalmente por cartinha, né, por intimação, é mais frequente o suposto pai pedir o exame de DNA. Então, o exame de DNA é marcado, às vezes para 1 dia, 2 dias depois, esse pai e essa mãe vão ao Hermes Pardini, fazem a colheita do material, o resultado sai aí com 20 dias, 15 dias. Então, eles retornam para o resultado.
Quando eles retornam para o resultado, porque normalmente quando o pai vai fazer o exame de DNA, eles já assinam toda a documentação. Se o DNA for positivo, o menino vai chamar tanto, os avós paternos são tanto. Então, eles... Já estabelece um reconhecimento. Já fica estabelecido o reconhecimento caso o DNA seja positivo. Tanto que, se o suposto pai não retorna na audiência de resultado do exame, a paternidade está estabelecida se o DNA for positivo. Tá? Então, muitas vezes você nem necessita, mas eles sempre voltam. E a partir daí já também gera pensão alimentícia e regime de visitação, por exemplo? No CRP, não obrigatoriamente, tá? Por quê? Porque o CRP, ele trabalha numa fase pré-processual, né? Numa fase de conciliação. Então, tanto que se nós convidarmos o suposto pai, mandarmos a cartinha chamando o suposto pai para audiência, e ele deixar de comparecer, consequência não há. Dizer que ele vai ser processado, ele vai ser... Não. Só que a mãe vai ingressar com uma ação de investigação de paternidade. Aí já é uma orientação que o CRP também dá para a mãe. Que tipo de ação? Sim, ela sai dali, se o suposto pai não vai, ela já sai dali com data para ir à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública, se ela não tiver condições de constituir um advogado, e a maioria delas não tem, ingresse com a ação de investigação de paternidade. Então, o que a gente procura mostrar para eles é que é muito melhor eles solucionarem, inclusive alimentos e visita, quando eles retornam para a audiência do resultado do DNA, se eles já puderem resolver aquilo lá no CRP, embora não seja obrigatório, é muito melhor, porque eles vão evitar um processo judicial. No processo judicial, sempre é mais complicado, né? Ele teria que constituir um advogado. Então, muitas vezes a gente consegue solucionar a questão inteira no CRP. Outras vezes é difícil. A gente trabalha no CRP, a gente lida com muitas situações em que, muitas vezes, o suposto pai e a mãe sequer se conhecem, né? Eles não tinham um relacionamento, foi um relacionamento. E aí é difícil você estabelecer visita, pensão com pessoas que são absolutamente estranhas. E no caso do pai já falecido, como é que se faz para identificar? É possível? Deixa para lá. Pois é, via de regra, com o pai falecido, o correto, né, vamos dizer assim, o ideal seria através de processo judicial. Por quê? Porque através de um processo judicial, eu vou trazer todos os herdeiros desse suposto pai para um processo e vou discutir essa paternidade lá. Só que o que nós fazemos no CRP? A gente faz, sim, e a gente tem um volume muito grande de processos com pais falecidos, de pessoas adultas que não têm paternidade estabelecida, que a mãe me disse a vida inteira que era meu pai, eu não tive contato com ele, hoje ele já é falecido, acho que não tem como resolver? Tem. O grande problema do pai falecido é que para que a gente inicie o processo no CRP e ele possa fazer o exame de DNA, e ele faz o exame de DNA através de 2 parentes próximos, né, do pai, a gente precisa da concordância de todos os herdeiros do suposto pai. Então, se o suposto pai não deixou filhos, os herdeiros são os avós paternos dele. Basta que o avô e a avó concordem com esse exame. Se ele deixou filhos, os demais filhos, que seriam os irmãos dele, né, pelo lado paterno. Então, desde que haja essa concordância, essa anuência com a realização do exame, o CRP faz normalmente também o reconhecimento da paternidade, mesmo que o pai seja falecido. E quais seriam, então, doutora Maria Luísa, as dificuldades, os problemas de uma criança, um adolescente, até mesmo adulto, sem esse reconhecimento? Olha, lá no CRP, a gente vive diariamente histórias de vida que mostram isso de uma forma muito clara para a gente, sabe? Porque, assim, algumas mães, algumas não, acho que até a maioria mesmo, quando eu chego ao CRP, tem sempre na recepção, tem muito brinquedo, muita coisa, e lá na recepção é sempre um ambiente muito acolhedor. Então tem lá crianças brincando, às vezes alheias ao que está acontecendo ali, e tudo. E quando elas entram para a sala de audiência, quando existe esse estabelecimento da paternidade, a gente procura aproximar as pessoas, sabe? Fazer com que o pai... Quantas vezes eu já disse assim, o senhor já pegou seu filho no colo alguma vez, né? E a gente tenta criar esse momento. E a gente percebe como isso é importante para aquelas crianças, sabe? Então, assim, é óbvio, né? A gente dizer assim, além do constrangimento que é você chegar num local, ter que se identificar e falar assim, qual filiação? Você dizer apenas o nome de mãe, normalmente as pessoas falam, e o pai? Aí você fala, não tem, né? Além desse constrangimento, é aquela ausência do... Eu fui formado por dois, né? Por um homem e por uma mulher. Cadê minha outra metade? Quem é? Essa pessoa não tem rosto, né? Essa criança não sabe quem é. E mais do que isso, o que a gente insiste muito no CRP, em cada atendimento, é que, além do nome num papel,
muito mais importante do que o nome no papel é a presença desse pai na vida dessa criança, né? Que não basta apenas um nome no papel. Eu acho que o vazio pode ser maior do que não ter um nome no papel, é ter e esse pai não sequer ter interesse por aquele filho. Então, a gente procura mostrar isso muito lá. E no campo do direito objetivo, perde o direito à pensão alimentícia e também até uma herança, eventual herança dessa família, né? Exatamente. Muito bem, eu vou fazer um intervalo agora, doutora Maria Luísa. Eu gostaria que você falasse sobre uma outra situação até peculiar, interessante também, porque nós estamos tratando de reconhecimento de paternidade, falta do nome do pai na certidão. Mas há casos de crianças com dupla paternidade. A gente volta então em instantes, só explica isso para a gente. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o direito a ter pai, o reconhecimento da paternidade. A nossa entrevistada é a juíza Maria Luísa de Andrade Rangel Pires, que é titular da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Luísa, deixei para a senhora uma questão então no bloco anterior. Gostaria que a senhora explicasse para a gente que nesses novos conceitos aí sobre a família, até caso de dupla paternidade temos, quando na verdade várias crianças, milhares de crianças buscam o reconhecimento de uma paternidade. É possível ter dois registros, dois pais na mesma certidão? Pois é, né? Na verdade, vamos dizer assim, eu diria que a família, lá atrás, a família era constituída de pai e mãe e filho, né? Hoje, a família moderna é completamente desconfigurada desse conceito lá de trás, né? Então, hoje nós temos famílias constituídas por dois pais, nós temos família constituídas por duas mães, nós temos família constituídas por dois pais e uma mãe, enfim. Por que isso? Porque, na verdade, priorizou-se muito mais o afeto, muito mais a questão afetiva do que a questão biológica. Como que é isso? Explica pra gente, por favor. Pois é. Vale muito mais o sangue, eu ser filho de fulano, ter nascido, né, de uma relação entre A e B, biológica, do que... isso vale muito menos do que o fato de eu ter criado aquela criança, ter dado amor, ter educado. Isso hoje pesa mais do que a questão de sangue. O importante é o cuidado, o afeto que se tem nessa relação, né? Muito mais importante. Então, hoje a gente tem, mesmo na questão de paternidade entre casais homossexuais, né? Sejam duas mulheres, sejam dois homens, hoje é perfeitamente possível, independe, inclusive, de autorização judicial, o que há pouco tempo era necessário, hoje não, né? Para essas questões de inseminação artificial, feita com sêmen doado, enfim, as duas mulheres podem ir no cartório, fazer o registro diretamente. Duas mães. Ou dois pais. Se é possível o casamento de duas mulheres, se é possível o casamento de dois homens, por que seria vedado a eles ter uma família, né, constituída de forma... Seria semelhante o caso de adoção. Na adoção também, o pai adotivo assina a certidão, apesar de ter na certidão o pai biológico? É diferente, porque na adoção... você destitui do pátrio poder o pai verdadeiro. Então, ele sai da certidão. Ele sai da certidão. Quando há um processo de adoção, é gerado, aquele primeiro registro é anulado, é cancelado e é feito um segundo registro. A criança passa a ter uma outra formação completamente diferente. Quando há um reconhecimento de paternidade socioafetiva, o pai biológico permanece ali, né? E isso não é tão frequente, mas começa a surgir, por exemplo, essas um padrasto, possibilidades. Por exemplo, ele pode reconhecer as enteadas, no Isso. caso. O que acontece é nessas famílias em que a mãe se separou muito cedo, né? Às vezes na gravidez, a criança tinha 1 ano, a mãe casou de novo e quem efetivamente criou e educou essa criança uma vida inteira foi o padrasto. Então, quando essa pessoa se torna adulta, ela procura a justiça para dizer assim, olha, eu respeito o meu pai biológico, ele está lá, enfim, eu tenho algum relacionamento, mas quem eu reconheço como pai, quem me deu amor de pai, quem me criou, quem me educou,
foi essa pessoa aqui e ela eu queria que figurasse na minha certidão de nascimento. É uma possibilidade, né? Começa a criar esse caminho. Não estou dizendo, não existe legislação específica para isso. Não estou dizendo que isso é possível, que isso é certo. Não, estou dizendo que começa a abrir um espectro para que isso aconteça. Os tribunais superiores também já aceitam esse Já conceito? começam a surgir decisões isoladas nesse sentido. É isso que eu estou dizendo, é uma construção. Agora, o que a lei de registro especificamente permite em situações como essa que a gente acabou de dizer, é que essa pessoa adulta possa acrescentar ao seu nome o sobrenome do padrasto. Então, ela muitas vezes quer fazer uma homenagem ao padrasto, ela fala assim, eu quero perpetuar o sobrenome dele nos meus filhos, porque ele foi o meu pai de verdade. E aí, então, ela adota, sem prejuízo do nome do pai biológico, ela adota o sobrenome do padrasto também. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que, antes, a senhora pudesse fazer para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, eu poderia trazer aqui alguma obra mais clássica, né? Mas eu pensei em trazer alguma leitura que eu tivesse feito recentemente que tivesse mais afeto ao tema, né? Que a gente ia tratar aqui hoje. Por isso a minha sugestão de leitura é esse livro O Papai é Pop, do Marcos Pianges, que vai trabalhar de uma forma muito leve, muito suave, vale a leitura para pais, para mães, até para adolescentes, sobre a importância da paternidade, né? Para explicar um pouquinho do livro, eu até queria fazer uma leitura de um pequeno trecho dele. Diz assim, ele fala, né, o autor, estou pagando uma pichincha por abraços. Cada abraço de uma menina de 2 anos me economiza uma fortuna que eu gastaria com psiquiatra. Cada beijo de boa noite me alivia a conta do cardiologista. Cada eu te amo me afasta do hospital. É um achado que estou pagando por tudo isso. Que sorte gigantesca ter achado essa barbada. Que promoção maravilhosa essa de ser pai. Boa indicação, interessante. Bom, doutora Maria Luísa, agora, sobre essa questão do direito ainda, se no caso de dupla paternidade, a criança vai ter uma dupla pensão alimentícia, por exemplo? Não, 2? Não, até porque essa questão da dupla paternidade, via de regra, é o que eu estou dizendo, como isso não tá no texto legal, pode haver exceções, mas normalmente é a pessoa adulta que vai manifestar essa vontade. Então, se essa manifestação de vontade já vem na fase adulta, não vai gerar pensão, essas coisas, porque normalmente é uma pessoa independente, mas vai ter consequência na questão do direito sucessório. Né? Herança, no caso, se eu né? tenho uma paternidade estabelecida, ela vai ter direito à sucessão. O que não acontece, Orion, no caso só do sobrenome. Se ela só adota o sobrenome do padrasto, no caso, isso não gera direito de sucessão. Mas se ele é reconhecido como pai socioafetivo, isso vai gerar. Nós estamos na reta final, só para esclarecer o que é e qual que é a situação de ação negatória de paternidade quando o pai reconhece ou então descobre que não é o pai verdadeiro dessa criança. Isso acontece às vezes, uma mulher casada, né, acontece com alguma frequência nessas situações. Uma mulher é casada e a mulher que é casada, se ela tem um filho, ela vai ao cartório e registra independente do marido até ir lá, né? Só há uma presunção de paternidade sobre quem é casado. E aí, enfim, anos se passam, às vezes pela questão da semelhança, ou porque esse casal brigou, por qualquer outra circunstância da vida, descobre que essa pessoa não é pai desse menino, né? Ou desse adulto já, enfim. E aí essa pessoa tem legitimidade para propor uma ação negatória de paternidade. Isso às vezes acontece também porque às vezes o pai verdadeiro aparece e aí invoca para si essa paternidade, diz. Aí ele entra com uma investigação de paternidade acumulada com a negatória de paternidade em relação àquele, para anular. Então, são N situações que podem determinar isso. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Maria Luísa de Andrade Rangel Pires, que é titular da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre o direito a ter pai, o reconhecimento da paternidade, e também sobre o mutirão que acontece uma vez por ano na Defensoria Pública, mas que você também pode acessar durante todo o ano no Centro Registro de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Maria Luísa, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente, obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.